Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu vou ler aqui uma devocional, né? Essa devocional aqui, ganhei até do reverendo Edson Simões, da Igreja Presbiteriana. Deus é fiel mesmo quando falhamos. Se fôssemos infiéis, ele permaneceu fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Isso se encontra lá em 2 Timóteo 2,13. Está escrito assim: como você e eu, Abraão, não foi perfeito, teve momentos de dúvidas, tentou atalhos e até mentiu por medo. Ainda assim, Deus permaneceu fiel. Isso revela que a aliança não se apoia em nossa perfeição, mas no caráter imutável do Senhor. Ele não pode negar quem é fiel. Essa verdade não nos dá licença para pecar, mas nos consola quando falhamos, mesmo em nossas quedas. A fidelidade de Deus nos levanta e nos reanima. Ele permanece firme, ainda que nós vacilemos. Confie na fidelidade de Deus, mesmo em suas fraquezas. Sei que você já errou, pecou, mas mesmo sendo infiéis, Deus permaneceu fiel. Não esqueça esta verdade gloriosa. Não viva preso à culpa. Levante-se, porque Deus continua fiel. Glória a Deus, né? Aqui a gente pode ver que a gente erra. Abraão, ele falhou, ele mentiu, né? Quando ele disse que Sara era sua irmã, né? Temos uns casos que relevantes na Bíblia. Davi pintava o 7, mas o que acontece? Eles tinham uma aliança com Deus. Davi aprontava, mas ele mesmo sendo rei, Davi orava 7 vezes ao dia, né? E Abraão, todo lugar que Abraão ia, Abraão levantava um altar, né? Juntava lá suas pedras e fazia um altar, oferecia algo ao Senhor, né? Você pode fazer um altar na sua casa, tá? Não é pegar um monte de pedra e pôr no meio da sua sala. Você pode pegar a mesa da sua cozinha, reunir sua família, fazer ali uma oração, ou no sofá da sala. Você entendeu? Isso é um altar para o Senhor. Agradecer. Porque tem muita gente que só lembra de Deus para pedir. Chega na igreja, pediu, está ali, aquele crente fervoroso, ganhou a bênção, nunca mais ninguém viu nem falar. Sabe nem se está vivo, se está morto. Some, só quer a bênção, não quer o dono da bênção. Porque tem gente que acha que a igreja, né, é só para você receber. Não, a igreja é para você se doar de corpo e alma. A igreja é para você fazer, para você ajudar, para você somar. Entendeu? Ló tinha uma aliança com Deus por causa de Abraão, mas a sua mulher já não tinha. A sua mulher já tinha os olhos nos bens materiais. O que aconteceu quando os anjos foram lá tirar ele de Sodoma, né? Quando o fogo caiu do céu em Sodoma e Gomorra por causa da prostituição, daquelas lascívias, daqueles erros todos. O que o anjo disse? Não olhais para trás.
né? Ela olhou para ver os bens deles que deixaram para trás pegando fogo. Virou uma estátua de sal, mas o corpo virou uma estátua de sal, mas a alma permaneceu nela, né? E a teimosia, né? Muitos de nós somos teimosos, oramos pedindo uma coisa, entendeu? Às vezes não é aquilo, o Senhor está vendo que aquilo não vai fazer bem pra gente, aquilo vai ser tóxico pra gente, entendeu? Não é da vontade do Senhor. Outras vezes o Senhor manda você fazer uma coisa, entendeu? Você em oração, o Senhor fala com você, faz isso, você não faz. Faz isso, você não faz. Aquilo que ele falou com Jonas. Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega a palavra àquele povo. O que Jonas faz? Entra num barco, Nínive ficar para o norte, ele foi para o sul. Isso é só um exemplo, tá? Porque eu não sei para que lado que ficava na época, não. Né? Ele fugiu da ordem do Senhor, porque o Senhor não pede, o Senhor manda, né? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra, né? Ele sabe quantas gotas d'água tem no oceano, quantos grãozinhos de areia tem no planeta, né? Enquanto os estudiosos tentam medir o universo, o Senhor mediu o universo a palmos, né? Aí, voltando lá, o que acontece? Jonas entra no barco, o Senhor mandou ele para lá, ele foi para lá, né? Porque o pessoal da cidade de Nínive era um pessoal muito rebelde. O que acontece? O mar agitou, deu aquele reboliço todo, o capitão do barco mandou cada um orar para o seu Deus, chegou lá e estava dormindo. E ele falou que era por causa dele, pegaram ele e jogaram ele no mar. Ele foi engolido por um grande peixe, tá? Ninguém sabe se foi uma baleia, se foi um tubarão, se foi um peixe pré-histórico que ainda existe e que existia, porque segundo os estudiosos, lá no fundão do mar mesmo, onde o ser humano não consegue ir, nem os seus equipamentos, segundo eles não existe, né, vidas não conhecidas. Suponhamos que foi uma baleia que engoliu ele. Cuspiu ele na praia. Da onde? Da cidade de Nínive. Né? A gente tem que... Nós temos que ter o quê? Uma aliança com Deus. Isso não significa que você pode sair por aí pecando, que toda vez que você pecar, Deus vai te perdoar, não. Tá? Todo ato gera uma consequência. Tá? Isso é fato. Se você jogar uma pedra pro alto, ela vai cair pro chão. Né? Mas você tem que ter uma aliança com Deus, uma intimidade com Deus. Não é você ir à igreja só os domingos como eu vou, não, tá? Eu vou na igreja todos os domingos. O dia de semana eu não vou, porque para mim é um pouquinho complicado, porque todos sabem que eu sou cadeirante. Mas todos os dias eu estou aqui nesse horário aqui, ó, lendo minha Bíblia, estudando a palavra. Tem dia que eu faço uma livezinha, tem dia que eu não faço, né? Eu parei de ficar vendo jornal na TV porque aquilo me tirava do sério, aquilo estava me atrapalhando, porque eu sou um mero mortal. Então, tinha certas coisas que eu via, certas matérias, que eu falava, caramba, aquele policial deu muito mole, o cara fez aquela atrocidade, o cara prendeu o bandido de madrugada numa viela daquela, podia ter dado uns pipocos na cabeça dele, era menos um para perturbar.
E não é isso que Deus quer. Né? Acabei de você ver uma reportagem de um meliante aí, né? Que pega uma criança de 3 anos e estupra, mata, enterra. Aí depois o policial vai lá, prende o cara de madrugada sem ninguém ver. Aí eu pensava, pô, se eu fosse polícia eu matava esse cara. Eu falei, gente, isso está poluindo a minha cabeça. Que já não é lá muito das boas. Aí vi jornal. Parei. Eu vi o jornal à noite. Eu vi o jornal que eu acordo muito cedo. Eu vi o jornal cedinho. Na hora do almoço, a hora que eu almoçava na sala vendo o jornal. Né? Não faço mais isso, parei. É muita poluição. Porque o mundo está um caos. Né? Então nós temos que fazer uma aliança com Deus. Não é só você ir na igreja, não. Tá? Porque não adianta você ir nos cultos todos os dias, porque temos igrejas, né? Na nossa cidade temos igrejas que tem cultos todos os dias, né? De domingo a sexta. Nós temos aí na nossa cidade 2 igrejas, creio eu. Não adianta você ir nos 3 horários de domingo a sexta e não ter uma intimidade com Deus, uma aliança com Deus. Entendeu? Você tem que ter. Ai, o cara me estressa. Não, você vai estressar. Você vai ter problema, cara. Tá escado de sentar para a igreja e ter mais problema do que do lado de fora. Só que tem uma diferença. Você tem Deus para passar juntinho com você no problema. Eu, nesse momento agora, estou passando uma provação pela misericórdia. Só quem sabe é eu e meu pastor. E minha esposa. Mas estou tranquilo. Estou tranquilo, estou orando, sei que Deus está trabalhando ao meu favor, porque eu creio no Deus vivo, tá? Não adianta você ir para a igreja querendo fazer campanha, né, de ganhar carro, de ganhar casa, né? Eu vejo aí determinadas igrejas fazendo campanha de libertação com um crente de 30 anos sentado no banco da igreja. Gente, espera aí. O cara está 30 anos na igreja, se ele não se libertou até hoje, ele não se liberta mais não. Entendeu? Me perdoe em falar, mas eu não tenho muita papa na língua não. Entendeu? Eu não posso fazer uma live muito grande porque a minha vontade era falar mais, né? Meu celular é xing-lingzinho fraquinho, tá vendo, gente? Entendeu? Então essas são as consequências. Abraão foi abençoado e abençoou o seu sobrinho Ló. Todo lugar que Abraão ia, ele fazia um altar para o Senhor. Ele mentiu, ele teve medo. Igual qualquer um mortal, porque ele era um mero mortal. Só que ele tinha uma aliança com Deus. Quando Deus falou que ele ia ter o filho dele, Isaac, ele duvidou. Sara duvidou. Né? Portanto, deram a concubina deles, Agar, né? Aí onde que veio o Ismael. Mas Ismael não era o plano de Deus. O plano de Deus era Samuel, era Isaac. Entendeu? Ele tentou cortar atalhos. Entendeu? Jacó, por exemplo. Jacó fez aquela palhaçada toda de trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Depois foi lá, fez um cabrito lá ensopado pro pai dele, né? Colocou um couro de cabrito, porque o irmão dele era cabeludo, ele era pelado, para que Deus já tinha
Desde o ventre da mãe dele, Deus já tinha escolhido ele para fazer dele uma grande nação. Não precisava de ter feito aquele circo todo. Gente, o que a gente precisa hoje é muita oração. Davi era rei, tinha uma aliança com Deus, ele orava 7 vezes ao dia. Quantas vezes você ora por dia? Fiquem na paz do Senhor, uma boa noite a todos, né? Deus abençoe a cada lar.